Escola Municipal, irmã Ana Maria Teixeira Costa. Eu sou a professora Juliana e hoje a nossa aula é de matemática. Vamos começar aqui pelo nosso calendário, ó. Ontem eu expliquei que a nossa aula essa semana será segunda, terça e quarta, né? Então ontem que já passou foi segunda-feira, dia 21. Qual é o número que vem depois do número 21? Isso, 22. E qual o dia da semana que vem depois da segunda-feira? Muito bem, é a terça-feira. Então hoje é 22 de junho de 2021, terça-feira. E assim vai ficar o nosso cabeçalho. UBA, 22 de junho de 2021. Não se esqueça do pontinho final quando terminar a sua frase, nem dos espacinhos entre as palavras. Você vai fazer também o seu nome completo, ó, da esquerda para a direita. Quando terminar o seu nome, vai colocar a sua data de nascimento na frente, tá bom? E aqui embaixo eu anotei que é a nossa aula 46. As atividades hoje serão das páginas 36, 37, 38 e 39. E lá na página 43 nós teremos uma atividade extra para fazer hoje também. Então eu vou ficar aqui no cantinho, ó, dê um pause nesse vídeo, copie esse cabeçalho com a letra bem. De hoje nós vamos começar a aprender um assunto muito legal, que é sobre grandezas e medidas. Você já ouviu essa palavra? Sabe me falar o que seria grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido pelo seu tamanho, pelo seu peso, pela sua quantidade. E medida é a comparação que nós fazemos desse objeto. Nós usamos as grandezas e medidas no nosso dia a dia. Elas estão presentes em várias coisas. E eu vou mostrar algumas delas para vocês lá. Vou começar contando uma história. Antigamente, para se medir as coisas, as pessoas usavam partes do seu corpo. Usavam a mão e chamavam de palmo, é essa medida aqui que pega de um dedo ao outro. Usavam o dedo, polegar. Usavam as pernas quando se abre assim e dá um passo. Usavam os pés, que é quando colocam um pezinho atrás do outro. Então, usavam as partes do corpo para dar uma medida. Vou dar um exemplo. Se uma rainha quisesse contratar uma costureira para fazer o seu lindo vestido, ela chamava aquela costureira e ela media todo o tecido para fazer o seu vestido através do seu corpo. Vamos supor que ela media com o palmo. Então, a altura do vestido era medida com o palmo. Mas se acontecesse algum problema e aquela costureira não mais pudesse atender aquela rainha, será que a outra nova que chegasse teria uma medida padrão para fazer o vestido da rainha? Não, teria que medir tudo outra vez. Isso também acontecia quando fosse medir um terreno, por exemplo, que é um local grande, então usavam os passos, ó, abriam a perna e usavam os passos para medir. Mas se eu medir um local com os meus passos e você, criança, medir com os seus passos, será que vai dar a mesma medida? Olha o tamanho da minha perna, o tamanho da sua perna, é igual? Se você for medir o palmo, o tamanho da sua mão com o tamanho de alguém aí da sua casa, é igual? Não. Então, isso causava muito transtorno, porque as medidas elas não eram padronizadas. Cada um que fosse fazer um serviço tinha uma medida. E com isso, com o passar do tempo, os estudiosos criaram medidas e instrumentos de medidas padronizados, que qualquer pessoa pode usar e obter a mesma medida. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho desses instrumentos e o que eles medem. Sabem o que pode ser medido? Vou mostrar alguns objetos para vocês agora que eu tenho aqui em casa e creio que vocês tenham na sua também, tá? Vocês podem pegar para observar. Algumas coisas nós não precisamos medir, nós conseguimos apenas visualizar e saber a quantidade que a gente precisa, se é grande, se é pequeno, se é muito ou se é pouco. Aqui para vocês já está aberto, ó, mas dá para vocês verem. 2 pacotes de arroz. Eu tenho aqui um pacote de arroz grande e tenho aqui um pacote de arroz pequeno. Quando eu for ao supermercado comprar, eu vou comprar pela quantidade que eu vou usar. Se eu for usar muito, eu compro um pacote grande. Se eu for usar pouco, eu compro um pacote pequeno. E também um outro objeto para vocês verem, que é a fita. Eu posso apenas por olhar saber se eu preciso de uma fita de tamanho médio ou se eu preciso de uma fita de tamanho grande. Apenas olhando eu consigo saber, ó, qual é maior, qual que é menor. Mas se eu quiser saber a medida exata dessas fitas, eu vou precisar usar um instrumento de medida que daqui a pouco nós vamos ver. E também um outro exemplo que são com os litros, ó. O litro vem sempre dentro dele coisas líquidas. Então, se eu precisar usar uma quantidade grande do líquido que está aqui, eu compro uma embalagem grande. Se eu precisar de menos, eu compro uma embalagem menor. Todas essas comparações nós conseguimos fazer pelos olhos, mas para saber a medida exata, nós vamos ver agora os instrumentos de medida. Agora, esses objetos que eu trouxe aqui para a gente estudar. Cada uma delas tem uma forma diferente. A fita, ó, ela é comprida, maleável. O que está dentro do litro é líquido, ó, se balança, se mexe. E o que está aqui dentro do pacote de arroz são várias unidades juntas. Como essas formas são diferentes, a maneira de medi-las também será diferente. Vamos estudar agora separadamente cada um.
Para eu medir o comprimento das coisas, dos lugares, das pessoas, é a opção de usar alguns instrumentos que eu trouxe aqui para vocês. Se alguma coisa for pequena, eu posso usar a régua. Observem, não sei se vai dar para vocês verem que está um pouquinho longe. A régua, se vocês estiverem em casa, pegue aí para observar, elas têm os números. 1, 2, 3, 4, todos os números estão aqui para que possa ser medido. Se for uma pessoa, uma roupa, uma coisa maior, podemos usar a fita métrica. A fita métrica ela é maior que a régua, ó, bem maior. E ela também vai ter aqui os números, sempre começando do número 1, tá? Essa fita métrica aqui, ó, ela vai até o número 150, é 1,5 metro que ela mede. Se for para medir uma casa, algo muito grande, quando os pedreiros vão construir, é usar esse instrumento que se chama trena. É uma fita métrica bem grande, bem comprida, que pode medir espaços muito grandes. Se eu quiser medir o meu quadro, eu posso usar qual instrumento que eu trouxe aqui? A régua ou a fita métrica? Isso, posso usar, ó, a régua, se eu quiser medir o quadro aqui. Então, eu venho, ó, na medida dele, vou colocar aqui desde o início, ó, vou marcar e vou ver qual é a medida que deu, ó. Deu 1 metro. Posso medir também com a fita métrica. Vou mostrar pra vocês, ó. Começa no iniciozinho aqui e lá no final, ó. Vem até o número 100. 1 metro que mede o meu quadro. Se eu quiser medir qual é o tamanho do calendário, posso usar a fita métrica ou a régua? Isso, a régua, porque ele é um pouco menor. Dia aqui, qual é o tamanho desse calendário, ó? Esse calendário tem 27 centímetros. E hoje, na nossa atividade extra, o pessoal aí de casa vai ter a missão de te medir e pode usar, ó, uma fita métrica. Você vai ficar em pé, encosta na parede e a pessoa vai vir com a fita, ó, dos pés, começa lá de baixo, tá? Até na sua cabeça para medir qual é a sua altura. A próxima medida que nós vamos conhecer agora é a medida de capacidade, onde mede coisas líquidas. Posso medir, ó, a água na garrafa, o leite dentro da caixinha, o suco. Posso medir também o remédio quando ele é líquido, o refrigerante. Qualquer coisa que for líquido é a medida de capacidade. Nós não conseguiremos medir através da fita métrica ou através da régua. Para isso, nós temos outro instrumento de medida. Eu trouxe aqui para vocês um que a mamãe deve ter aí em casa. Peça ela para pegar se ela tiver, tá bom? Que é o copo graduado. Ó, ele também tem as medidas, os números aqui para mostrar qual é a quantidade. Lá no copo do liquidificador da sua casa também, onde bate os alimentos, também tem a medida, os numerozinhos que vão marcar. Quando a gente está passando mal, se você precisa tomar um remédio, um xarope que é líquido, tem aquele copinho pequenininho também que vai medir qual é a quantidade que você precisa tomar. As medidas de capacidade, elas são medidas em litros e em mililitros. A medida que nós vamos estudar agora é a medida de massa. Medimos o peso das coisas. Então, eu trouxe aqui, né, os pacotes de arroz, o grande e o pequeno. Tem também essas latas aqui, ó, de massa de tomate, que tem uma grande e uma pequena. Para medir o peso desses alimentos, nós usamos a balança. Eu tenho aqui em casa, ó, uma balança de alimentos, que é para pesar um pouquinho de coisa que você come todos os dias, para saber qual é a quantidade que você está comendo. Existem outros tipos de balança também. Quando você vai no supermercado comprar uma carne, comprar legumes, comprar verdura, a balança de lá ela é maior, porque ela suporta um maior peso. Vou colocar a foto aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês já a viram lá no supermercado. Essa medida é a medida de massa. E nós, pessoas, também podemos nos medir. E tem esse outro tipo de balança que eu estou mostrando aqui pela foto para vocês, ó. Que a gente sobe na balança e vai ver qual é o nosso peso. Existem outras coisas maiores que também podem ser pesadas, como os caminhões que passam nas estradas, que também passam nas balanças. Eu mostrei no início dessa aula. Existem algumas coisas que nós nem precisamos usar os instrumentos de medida para ver se cabe mais, se cabe menos, se é maior, se é menor, se é mais leve ou mais pesado. Vou fazer algumas adivinhações com vocês agora, ó. Observem esses dois animais que estão aqui ao lado, ó. Eu tenho um elefante e tenho um cachorro. E aí, qual é o mais pesado? Muito bem, é o elefante. Vamos pro próximo. Agora eu tenho a foto aqui, ó, de uma jarra e de um copo. Qual desses dois recipientes tem o maior volume? Cabe mais suco? Isso, muito bem, é a jarra. Agora observem esses dois jogadores de basquete. Qual deles é o mais alto? Muito bem, é o primeiro jogador. E para encerrar a nossa aula agora, nós vamos passar para um outro assunto que vocês já sabem, quero ver se vocês conseguem adivinhar, que são as probleminhas, tá bom? Então eu vou falar o problema e você vai me dizer se essas continhas são de mais ou se são de menos. Então vamos lá para o primeiro. Mamãe comprou 30 ovos, usou 16 para fazer uma receita.
Quantos ovos tem lá em casa agora? E aí, como que eu faço essa continha? Muito bem, é uma continha de subtração. Então, vamos lá. Eu já desenhei aqui meus 30 ovos, tá? Vamos fazer a continha, ó. 30 ovos, menos quantos que a mamãe usou? Isso, 16. O número 16 faz com 1 e o 6 é igual a... Precisamos encontrar agora a resposta. Vamos lá? Tenho que desenhar mais ovinhos ou cortar? Muito bem, eu vou cortar. 16, vamos contar comigo que ela usou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E agora o resultado são os ovinhos que sobraram. Vamos contar quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, sobraram na minha casa 14 ovos. Então, vamos para o próximo. João comprou uma caixa com 24 bombons. Esses 24, 13 eram do sabor morango e o restante era do sabor limão. Eu preciso saber quantos bombons do sabor limão tem na caixa que João comprou. E aí, essa continha é de mais ou é de menos? Isso, ela é de menos. Eu preciso juntar todos os bombons, separar os que são de morango e o que sobrar é de limão. Então, vamos lá fazer comigo diferente. Dessa vez, nós não vamos cortar, nós vamos colorir. Então, são 13 os bombons de morango. Vou colorir de vermelho. 13 bombonzinhos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E sabemos que o que sobrou são bombons de limão. Vamos fazer a continha aqui primeiro, então. Ó, eram 24 menos 13 de morango, que nós já colorimos. Vamos colorir agora os que sobraram de verde e encontrar quantos são de limão. Vamos lá comigo? Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quantos, então, são os bombons de limão? Muito bem. 11. Isso quer dizer que 24 menos 13 é igual a 11. Agora que já aprendemos tanta coisa legal, vamos lá para a nossa atividade. Hoje nós temos bastante atividades, hein? Vamos lá na página 36, ó. Caiu o número da aula, que é a aula 46, tá bom? Essa página tem a explicação das grandezas e medidas que eu falei aqui na sala. No número 1, nós vamos ver a medida de comprimento, tá? Que eu também ensinei. E aqui, o Rui quer pegar a sua bola e guardar na caixinha. Ele precisa chegar lá contando com o instrumento não convencional, que são os passos. Você vai ver quantos passos o Rui vai dar até chegar à bola. Virando a página, você vai encontrar, na letra B, uma tirinha que vai responder as perguntas que estão ao lado. Depois nós temos o estudo das medidas de massa. Aqui também tem uma tirinha, ó, não tem palavra, só tem imagem. Você vai olhar, entender o que está querendo dizer e responder essas perguntas que estão aqui embaixo. Virando a sua folha, você vai marcar com um X a fruta mais pesada. No número 3, nós vamos estudar sobre a medida de capacidade, que é a medida das coisas que são líquidas. E eu trouxe aqui alguns recipientes, ó, copo, jarra, xícara de café e o balde. Você vai ver o que cabe mais, até o que cabe menos, e vai colocar na ordem aqui, escrever o seu nome, tá bom? Tá muito facinho essa atividade aí também. Lá no número 4, você vai ter subtrações para fazer. Tem a letra A, a letra B, que o pessoal de casa vai ler para vocês. E vocês já sabem como que faz, né? Como que resolve. Você vai encontrar também lá na página 43, essa folhinha com essa borda de lápis. E você vai fazer o que eu disse mais cedo, tá bom? Alguém aí da sua casa vai te medir, ou usando a fita métrica, ou usando algum instrumento de medida não convencional, pode ser os palmos. Vai medir você e você vai desenhar como que foi essa experiência. Bem legal. Colore com bastante capricho aqui, que eu quero ver, tá bom? E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Eu espero que sim. A nossa aula chegou. Um super beijo e até amanhã. Tchau!